Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Alguém disse, mas pastor, a máscara combinou com o lencinho, combinou com a gravata. E eu disse assim, a culpa é da Igreja Batista da Vila Zate e do pastor Anselmo, que me deram esse presente na outra vez que aqui estive. E como o presente é para ser usado, eu resolvi usá-lo hoje de manhã e sou muito grato por esta lembrança tão prática e útil. Não apenas esta, mas o carinho do pastor Anselmo e da irmã Eliane para comigo e com a minha esposa é muito grande. Eu sou muito grato pela vida deles. Presentes se fazem sempre, todos os dias. Nesta semana comemorei 10 anos de casado. Deus me deu a graça de um abençoado e feliz casamento e 3 lindas crianças. E eu sou grato ao Senhor por todas estas bênçãos. Grato por ter sido convidado para pregar nesta manhã. E alguém disse para o pastor, ele cantou no dia da apresentação da filha dele, não pode cantar hoje? Eu disse, vamos com a graça de Deus, mesmo que a capela, cantar um hino para o louvor e a glória do Senhor. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um hino que pretendo cantar, que fala exatamente das nossas necessidades prementes. Ele se chama Deus Cuidará de Ti. E é um hino do cantor cristão, e eu quero cantá-lo. E peço aos irmãos que prestem atenção na mensagem deste hino inesquecível e maravilhoso. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará
de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o texto que está em 1 João, capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. A partir do verso de número 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nem eu, nem o pastor Anselmo, nem nenhum de nós aqui presentes, ou quem nos assiste através da transmissão ou de um vídeo gravado, temos qualquer dignidade que nos dê a paz e a competência para estar na presença de Deus. Não. Eu não sou digno. Ninguém aqui presente o é, e nem quem nos assiste. Há aqueles que dizem que não têm pecados.
E o que é pecado? Pecado, errar o alvo? Pecado, quebrar a lei de Deus? Acima de tudo, o pecado é o que entristece o coração do Senhor por ver nos seus filhos aquilo que Ele não queria ter visto, ou o comportamento que Ele não ensinou para eles. Se há alguma coisa que traz ao coração de Deus tristeza, é quando um daqueles que foram chamados por Ele para andar como Jesus andou, ignora os seus ensinamentos e caminha à luz do seu próprio entendimento e da sua própria vontade. Há pessoas que querem tratar o pecado, os seus erros, com penitências, com sofrimento, impondo sobre si alguma coisa que possa purificar a sua alma. Mas não há nada que nós possamos fazer pelos erros que já cometemos, pelas faltas que já praticamos, porque por mais que fizéssemos, não seria o suficiente para dizer a Deus que estamos suficientemente arrependidos e que pagamos completamente aquilo de errado que fizemos. Por isso Deus tem uma provisão. E esta provisão aconteceu quando Cristo na cruz do Calvário deu a sua vida em lugar de cada um de nós, derramando o seu precioso sangue para que nós tivéssemos acesso ao perdão plenário de todos os nossos pecados e de todas as nossas faltas. Tudo o que fazemos tem consequências. E estas consequências sobre nós foram passadas às costas de Jesus, de forma que Ele passou a ser o devedor das nossas dívidas. E como Ele, com o seu sangue único e precioso, pôde pagar pelos nossos pecados, esta dívida que tínhamos para com Deus está paga, está quitada. E nós não merecemos esta quitação. Você já experimentou magoar um pai ou uma mãe? Você já caiu numa armadilha de ter magoado o seu marido ou a sua esposa? Você já magoou alguém a quem muito ama? Se aquilo que fez, de fato, foi algo que cruzou o seu caminho e que não era de seu propósito fazer, o coração sente tanto que você fica sem chão e sem condições de prosseguir se não ouvir de quem você magoou, seja o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu filho, ou um amigo, ou mesmo um estranho, a palavra que diz, está perdoado. Mas mesmo assim, quando nós ouvimos um pedido de perdão, nós temos que entender que como pecadores diante de Deus, jamais chegará o tempo em que poderemos levantar o nosso rosto e dizer, eu estou olhando para ti, Senhor, porque sou totalmente puro. Eu não sou. Por isso, todas as vezes que eu erguer os meus olhos aos céus, eu deverei erguê-los com gratidão e também com submissão a dizer, Senhor, eu não mereço a tua misericórdia, a tua graça, mas por ela eu agradeço. A diferença entre um crente e um não crente, entre um salvo e um não salvo, entre um novo nascido pelo poder do Espírito Santo e um que não nasceu de novo, é que a vontade de pecar foi alterada.
O verdadeiro crente não tem prazer na prática do pecado. Não tem prazer em trazer tristeza ao coração de Deus ou quebrar a sua lei. Como não tem prazer em magoar as pessoas a quem ele ama. E como é que nós pecamos ainda? É possível ser um crente e nunca mais pecar? Esta heresia correu a história da igreja muitas vezes, por muitos séculos, e há uns 30, 40 anos atrás foi muito divulgada, começando em igrejas batistas e depois partindo para comunidades pentecostais, vertidas por causa de uma tradução mais antiga, que soa para nós hoje como alguma coisa do tipo, aquele que é nascido de Deus não peca. Quem peca não nasceu de Deus. O mesmo texto poderia ter sido traduzido como aquele que é nascido de Deus não vive a pecar. Não vive na prática do pecado. E por que esta tradução é preferível à outra? Porque o resto do texto de 1 João nos dá recursos para que quando pecarmos tivéssemos acesso ao perdão e à recuperação. Caso contrário, não haveria necessidade de dar uma ferramenta à mão. Ou seja, João, no texto que acabamos de ler, capítulo 2, verso 1, nos diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se ele nos escreve para que nós não pecássemos, é porque existe a possibilidade do crente pecar. Infelizmente, enquanto estivermos neste corpo, nesta vida, com esta natureza adâmica, há uma velha natureza que tenta de toda forma voltar à vida. E a grande batalha da vida de um crente é não tender para ela, não fazer a sua vontade, não se inclinar para os seus desejos. Há uma pessoa que quer muito que nós magoemos o coração de Deus e, por consequente, o coração das pessoas a quem nós amamos. Esta pessoa se chama Satanás, o diabo, o adversário. Ele não tem prazer em ver vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Ele não tem prazer em ver pessoas que se subordinam aos ensinos do Senhor Jesus. Pelo contrário, ele odeia. E num outro texto, paulino neste caso, diz-nos a palavra que Satanás nos rodeia, bramando como leão, buscando uma oportunidade, uma armadilha para nos derrubar e nos destruir. E sabe, meus irmãos, Deus nunca permite que uma tentação venha sobre nós sem nos dar primeiro um alerta, sem nos dar primeiro um despertamento dizendo, sinal amarelo, pecado detectado. Às vezes, o pecado chega sorrateiro entre nós, quando por um site de internet, por um vídeo que recebemos, por uma prosa, por uma fofoca, por uma conversa, damos ouvido àquilo que não deveríamos ter escutado. É apenas uma pequena brecha, mas já nos pregando no púlpito da igreja que pastoreava, pastor Norberto Marquardt nos trouxe uma ilustração muito interessante. Satanás é o seguinte, se ele vê uma brecha na porta, ele mete uma bica para que ela se arrebente e não fique apenas uma brecha. O pecado é assim, é apenas um furinho. E esse furinho tende a estourar e a explodir. Não é assim que acontece na nossa vida? Foi apenas um deslize financeiro. Uma pequenina dívida.
algo de R$ 30, R$ 40, que facilitou a segunda, que foi de 200, e a terceira, que foi de 500, e daqui a pouco estamos com as nossas finanças comprometidas com dívidas que não temos mais condições de pagar. Quando a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Foi apenas uma conversa tola lá no trabalho. A moça estava lá e eu conversei, e daqui a pouco ela me ligou e eu conversei mais um pouco, marcamos um lanche, e daqui a pouco estava estabelecida a infidelidade conjugal. Foi apenas uma pequena linha na contabilidade que eu alterei para fazer bater o passivo e o ativo, para que não desse problemas. E aquela pequena linha sujou a história da vida financeira da minha empresa. Foi apenas um pequeno palavrão. Não tinha ninguém no carro, a pessoa me cortou e eu a xinguei. Depois eu comecei a xingar todos os que me cortavam, sozinho. Mas um dia tinha alguém do meu lado e eu comecei a fazê-lo na presença dos outros. E daqui a pouco, a minha boca, que deveria ser fonte de palavras de edificação que glorificassem a Deus, tornou-se fonte de pecado, e não há mais nenhuma diferença entre a minha boca e a boca de uma pessoa que não nasceu de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E quando o crente peca, ele tem no seu coração a pessoa do Espírito Santo, que lhe mostra de imediato a tristeza, pois diz a palavra de Deus, não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados. Isto é, Deus mora em nós, Deus está tabernaculando em nós, Deus fez de nós templo seu. Já pensou se quando chegasse no domingo pela manhã, aqui na igreja, nós víssemos copos de cerveja jogados no chão, aqueles negócios, bandeirinhas, e confetes e serpentinas e coisas horríveis jogadas aqui, o que nós diríamos? O que estão fazendo com esse templo? Quer dizer que no domingo de manhã a gente presta culto, mas no sábado à noite isso aqui virou um bailão, uma balada? O que é isso? É assim também quando o crente que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, e que deveria manter a sua vida em ordem, os seus negócios em ordem, as suas palavras em ordem, acaba cedendo a Satanás e acaba servindo dois senhores ao longo da sua vida. O crente peca, meus irmãos, por armadilha. Ele não peca por voluntariedade, por vontade própria, porque se ele tiver vontade própria de viver pecando, diz a Bíblia que ele não viu e nem conheceu a Deus. O crente cai em armadilhas. Já viram aquele passeio que teria que ser feito no sábado pela manhã? Você planejou esse passeio com a família, e logo de manhãzinha, uma discussão no café da manhã, faz marido e esposa brigarem, os filhos tomarem partido, um sai e tranca a porta do quarto, o outro sai pela rua e o passeio acabou? É exatamente assim que Satanás age conosco, nas armadilhas. Por isso, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a dizer assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas vezes nós não oramos isto no início do nosso dia, e ao longo do dia acabamos por cair em tentação? Existem coisas que podemos fazer para evitar estas tentações? Sim, existem.
A primeira delas é manter uma comunhão íntima com Deus todos os dias. Deus não pode ser passatempo dominical. Deus não pode ser programação agendada. Deus não pode ser apenas um enxerto na programação do nosso dia. Desde a alvorada até o pôr do sol e até as horas da noite, o crente deve andar com Deus, ler a sua palavra, porque através dela ele conhece o que Deus quer de sua vida. Orar, em alguns momentos orar com o coração e com a alma e com o corpo, com o quarto trancado, joelhos dobrados, mas em outros momentos orar enquanto está indo para o trabalho, enquanto está fazendo outra atividade, mantendo no coração um espírito de oração. Mas diz João: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se pecarmos? E se desagradarmos o coração do Senhor? E se fizermos algo que magoe a Deus e magoe alguém a quem amamos? E se fizermos algo que não era compatível com a palavra de Deus, o que faremos agora? Simplesmente dizer, como alguns dizem, como Jesus morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, eu não preciso mais pedir perdão, eu apenas notifico. Deus, pequei, injeta crédito aí. Não. Lembram-se do rei Davi, que pecou sem ter consciência de que estava pecando? O rei Davi pecou gravemente contra Deus, quando, no caso da mulher de Urias, ela casada, ele a tomou para si e fez o possível para que seu marido morresse, e quando morreu, tomou a viúva para ser sua esposa. O profeta, que tinha acesso à sala do trono, chega e conta para ele uma parábola. E diz: um homem tinha muitas ovelhas e um outro tinha uma só. Uma visita chegou à casa do homem que tinha muitas ovelhas, e este decidiu ir à casa do vizinho que tinha só uma e tomou a dele. O rei se enfurece e diz: esse homem precisa ser morto. Esse homem precisa indenizar o seu vizinho. E então o profeta diz assim: este homem é você. Davi toma consciência do seu erro, do seu pecado. E quem toma consciência do seu erro, do seu pecado, não tem outra palavra a não ser esta: pequei. Meu Deus, eu sou culpado. Porque enquanto a minha palavra for: não, não é bem assim. Não, você interpretou errado. Não, você está completamente equivocado. Eu estou dando desculpas. Enquanto eu empurro o meu erro para as costas de alguém, eu estou dando desculpas. Davi não fez isso. Ele diz: pequei contra o Senhor. Não há mais o que fazer, eu já fiz, eu errei. E agora? O profeta diz: Deus já perdoou o seu pecado. João diz: vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E isso aciona o verso 9 do nosso texto, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estava ouvindo uma belíssima aula do professor da Escola Bíblica Dominical aqui no templo. Onde ele está? Não está presente? O professor está lá. Parabéns, professor. Excelente aula. E um dos comentários na aula foi de que as igrejas estão repletas de joio. E este é um fato. Próximo da volta do Senhor, não teríamos um grande reavivamento. Equivocam-se aqueles que assim pensam. Próximos do arrebatamento da igreja, teríamos uma grande apostasia, isto é, desvio da fé. Colocar a palavra do homem e a palavra do anticristo como a lei para que as igrejas e o povo de Deus seguissem e servissem. Por isso as igrejas estão tão frágeis, porque as pessoas hoje não têm mais consciência de que o pecado fere a glória de Deus. O pecado não é o caminho para a vida de um crente. Mas nós podemos ser o trigo no meio da igreja do Senhor. E como age um trigo? Um trigo age tendo consciência de que nós não devemos andar na prática do pecado. No nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, nós devemos respeitá-los, honrá-los, não gritar com eles, obedecê-los em tudo que nos mandarem, exceto quando nos mandam desobedecer a palavra de Deus. E quando são eles idosos, zelarmos de suas frágeis vidas, porque eles são dignos disso, e mesmo que não fossem, o crente deve honrar o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Quando um marido ou uma esposa magoam o seu cônjuge, devem não procurar desculpas, mas devem procurar o arrependimento sincero e dizer: meu amor, eu magoei o seu coração e eu peço que você, em nome de Jesus, me perdoe. E quem ouve um pedido de perdão como crente no Senhor Jesus, deve dizer: eu posso não sentir vontade de perdoar a você, mas porque o meu Senhor me manda, e porque o meu coração é transformado, eu perdoarei a você. E todas as vezes que eu me lembrar do que você me fez, eu também me lembrarei que eu já te perdoei, e que eu também não sou digno ou digna do perdão que recebi do Senhor, e Ele me perdoou. Quando nós erramos comercialmente, financeiramente, devemos assumir o nosso erro, não fugir do banco, ir ao banco e dizer: eu devo, quero saber de que maneira posso pagar. Ir ao seu credor e dizer: eu devo, como eu posso acertar? Porque a dignidade do crente deve se expandir por todas as áreas do seu relacionamento. E termos um discernimento daqui para frente, de vigiar para não cairmos mais nas armadilhas que Satanás abre para nós. Não cairmos numa discussão que não vai ter fim. Não cairmos num compromisso que não é adequado para nós como cristãos. Não cairmos numa desculpa que nós sabemos que é esfarrapada. Não cairmos na preguicite cristã, que é aquela quando eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero ir à casa do Senhor, porque esta preguiça é um insulto ao coração de Deus e uma fraqueza ao coração restaurado que o cristão tem. E fazendo assim, nós seremos pessoas que agradarão a Deus e viverão em paz.
E nós poderemos nos dirigir a Deus não como quem é digno, não como quem pode, não como quem é melhor do que os outros, mas como quem foi alcançado por um perdão imenso, por uma graça imensa, e que anseia espalhar para todos as boas novas do Evangelho, que veio para trazer paz com Deus a todo aquele que recebe Jesus como Salvador e anda nos seus caminhos. O Senhor disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E ele disse também: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu espero, em nome de Jesus, que nós saibamos que a vida do crente não é uma vida de pecados. E se pecado houver, deve ser tratado com a graça de Deus, com arrependimento e com absoluto abandono do erro. E que nos lembremos que, quando Satanás trouxer a nossa mente, dizendo assim: você não é digno, você pecou, você errou, que nós possamos erguer bem alto o texto que diz: ele me purificou de toda injustiça. O sangue de Jesus me purificou de toda injustiça. Por isso eu estou em pé. E quem olha para Jesus fica em pé, e a graça de Deus brilha sobre ele, e ele pode andar ereto, com a vitória, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, até o dia em que vai entrar nos portais da Nova Jerusalém, no céu que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.